Olá, caros alunos. Vamos nesta aula rápida refletir um pouco sobre a racionalidade científica e o senso comum. Em filosofia, nós somos sempre levados a pensar de maneira crítica sobre vários aspectos da realidade humana. Entre eles, sobre também a maneira como nós conhecemos o mundo ao nosso redor. Por isso, nós podemos falar também em filosofia da ciência, exatamente pensar a ciência de forma crítica. Assim como a filosofia, a ciência, ela sempre busca compreender esse mundo para tirar disso algum conhecimento útil para o próprio ser humano. Mas é importante a gente ressaltar aqui que quando a gente fala em útil, nós não estamos pensando no utilitarismo no sentido capitalista, porque nesse sentido a filosofia ela seria inútil. Mas nós estamos falando aqui em útil em todas as circunstâncias. Por isso, nós temos que ter em mente também que a filosofia ela vai além da ciência nesse sentido, porque a ciência nem sempre ela pode ser colocada como neutra, ou seja, nós não podemos ter a ilusão de uma neutralidade sempre, de uma neutralidade científica, já que inúmeras vezes a ciência tomou sim partido em algumas situações e em várias delas desastrosas, como por exemplo as que nós vimos nos seus empregos durante as guerras mundiais, nas abordagens que também justificavam a discriminação, preconceitos e até mesmo sendo movidas por interesses meramente políticos e econômicos. Então, nesse sentido, é difícil a gente falar de uma neutralidade da ciência, apesar da gente saber da sua utilidade. Só para dar alguns exemplos aqui, com a descoberta da energia nuclear, que foi muito útil para a humanidade, nós também tivemos a criação da bomba atômica. Com a invenção do avião, que foi utilizado para muitas coisas boas, ele também foi utilizado na guerra, matando milhares de pessoas. Com as descobertas no campo da biologia, nós tivemos o seu uso como ameaça de uma guerra biológica, através de uma guerra viral. Várias descobertas na área da psicologia também foram utilizadas para manipulação das pessoas em geral, atendendo a interesses de dominação. Então por aí vocês veem que a ciência, em muitos momentos, ela foi utilizada nesse sentido. Mas é importante ressaltar que a ciência, apesar de apresentar reações adversas ao próprio organismo social, ela tem grande importância para o progresso da humanidade. E, com certeza, ainda possui muito mais peso do que as opiniões e as crenças que são divulgadas cotidianamente, ou seja, o senso comum. Hoje em dia a gente está aí cheio, repleto de opiniões das redes sociais. As pessoas elas espalham fake news o tempo todo, elas colocam a ciência em descrédito e na verdade o peso da ciência é muito maior, apesar de todos esses aspectos que eu coloquei aqui. A ciência ela parte do senso comum, ela parte da compreensão do que o ser humano já tinha lá na antiguidade, no mundo ao seu redor, há muito tempo atrás. Por isso a gente pode pensar, a ciência ela não inventou, por exemplo, a gravidade. Ela descobriu a gravidade. Ela não inventou o átomo, ela descobriu uma teoria que explicasse, por exemplo, o átomo. Por isso que quando a gente fala assim, Isaac Newton inventou a gravidade, isso está errado. Ele pode ter criado a lei que explica a gravidade, ou a lei da gravidade. Ele criou a lei, mas não criou a gravidade em si. Os fenômenos que compõem a vida, eles se apresentam a nós como dados objetivos. A chuva, o sol, relâmpagos, as doenças, a maneira de explicá-los, ela vai aprimorando, vai se tornando cada vez mais eficiente, vai mudando ao longo do tempo. No início ela começa com o senso comum e aí ela vai se aprimorando. A ciência ela aperfeiçoa essas explicações. O problema é que com o tempo a ciência ela vai se especializando tanto que ela se afasta muito do senso comum, fazendo com que suas descobertas muitas vezes sejam suplantadas por teorias sem nenhum fundamento. Foi o que aconteceu recentemente em relação aos debates em redes sociais durante a pandemia sobre o uso da vacina e de medicamentos ineficazes para o combate ao vírus Covid-19. Ou seja, o senso comum acabou tendo muito mais peso nas decisões das pessoas, Além disso, a própria vacina, ela não é um resultado unicamente do empenho da ciência, que, lógico, é louvável na sua maneira, mas nós sabemos que esse empenho, ele sempre é movido por outras circunstâncias e vários outros interesses também, entre eles, até mesmo de dominação política e econômica. Basta a gente se atentar para o fato de que quem financia a pesquisa define, no final das contas, qual que é a direção que essa pesquisa vai tomar. Veja o caso, por exemplo, das vacinas, que apesar de salvarem a vida de milhões de pessoas pelo mundo afora,
elas são mercadorias que são vendidas como qualquer outra mercadoria. Elas não são assim trazidas assim gratuitamente, né? E até pior, já que sua demanda atualmente ela é altíssima. Então, ou seja, a vacina ela se tornou uma mercadoria também, né? E a gente, não, mas tem os insumos. Não, nem sempre é só a questão do insumo. Você tem toda uma questão econômica envolvida por trás disso. Mas aí o erro seria o extremo oposto. Continuando com esse exemplo da vacina, se a vacina é mercadoria e atende ao interesse dos grandes laboratórios, a gente não nega. Mas nós poderíamos fazer um boicote à vacina? Sabemos que não é assim que funciona, não é mesmo? Ou seja, nós temos que reconhecer o empenho na produção desse imunizante, inclusive em tempo recorde, que nunca foi antes visto na história, mas sempre de maneira crítica, para que a gente não acabe caindo nas malhas das teorias da conspiração e que a gente acabe também contribuindo um pouco para as mortes, né, que ainda ocorrem no mundo afora, exatamente por esse negacionismo em relação à vacina. Nós já falamos sobre isso no vídeo sobre vacina, mas aqui nós vamos focar sobre a questão científica. Para finalizar, nós assistimos também no século XX ao reconhecimento de que a razão científica e filosófica ela não cumpriu os propósitos iluministas, que seria o propósito de uma razão instrumental, que era caracterizada pela utilização do conhecimento como forma de criar condições materiais para a conservação da vida do ser humano, né, tirando o ser humano daquela fase mitológica das trevas da ignorância, né, aquela ideia de que o iluminismo, a razão, ela trouxe o ser humano para um grau mais, vamos supor, mais progressivo, né, já que a razão ela acabou sendo responsável por tudo aquilo que tornou o ser humano menos humano ainda, como a gente acabou de falar anteriormente, né? A gente constatou isso através das dominações ocorridas nos regimes totalitários, pelas discriminações, preconceitos ocorridos no mundo afora, pelas guerras que mataram milhares de pessoas. E essa razão instrumental que os filósofos da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheim, fazem crítica, né? Propondo, inclusive, no seu lugar, uma razão chamada razão crítica, que seria exatamente uma razão que se empenhasse não em dominar e controlar a natureza e os seres humanos como a razão instrumental faz, mas sim em fazer com que o ser humano compreenda os objetivos e as consequências de todos os seus conhecimentos do mundo e todas as consequências daquilo que ele constrói a partir da ciência. Isso que é interessante. Então a razão crítica ela favoreceria ao ser humano a tornar cada vez mais humano. E aí sim, a razão ela pode ser empregada de uma forma a contribuir para o progresso do ser humano. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.